Já estamos online. Já estamos, já aparecem as nossas caras. Eu vou mudar. O Carlos, como o Carlos pode ver, está-me a ver com um fundo por trás que não está a ver na câmara da chamada. Portanto, eu tenho uma câmara só dedicada à chamada, a outra é para a transmissão do programa. Muito boa noite, bem-vindos mais uma vez ao Admira Livre Podcast. Esta emissão é um pouco mais tardia que aquilo que é habitual, às vezes acontece, tem a ver com a disponibilidade dos nossos convidados, os horários. Mas tenho o gosto e o privilégio de ter connosco hoje uma pessoa que é ligada ao mundo da agricultura e a qual eu passo a apresentar, sem mais delongas, como se costuma dizer. Ele chama-se Carlos Neves, nasceu em 1974, cresceu, vive e trabalha na freguesia de Árvore, Vila do Conde. É técnico de gestão agrícola formado pela Casa Escola Agrícola Campo Verde, na Póvoa de Varzim, e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Aberta. É casado com a Karina e pai do Pedro e do Luís, cultiva os campos para alimentar as vacas e cria vacas leiteiras para alimentar os portugueses. Tem como paixões o associativismo e a comunicação. Escreve regularmente na revista Mundo Rural, em meios de comunicação social, no seu blog e diariamente no Facebook e Instagram sob o nome de Carlos Neves Agricultor. Recentemente publicou um livro denominado Desconfinar a Agricultura, Crónicas Agrícolas do Prado ao Prato, cuja apresentação contou com o ex-ministro da Agricultura, Arlindo Cunha, que foi ministro de Cavaco Silva, salvo erro. Os lucros da publicação do livro serão destinados, em primeiro lugar, à compra de rações para os pastores afetados pelos incêndios em Mursa, Valpassos e Vila Pouca de Aguiar, através da Associação Âncaras. E, em segundo lugar, à Porta Solidária, que fornece refeições aos sem-abrigo e outros pobres da cidade do Porto. E, por último, mas de forma mais substancial, ao Banco de Leite, Associação de Amparo da Criança, Associação de Solidariedade Social. É uma IPSS dirigida por Frei Fernando Ventura, que poderá ser consultada em www.bancodeleite.pt. Muito boa noite e muito bem-vindo, Carlos. Carlos. Boa noite. Boa noite. Agora pensei que eu tinha perdido. Estive, diz que tem uma ligação instável, a internet aqui à noite, que às vezes tem destas coisas. Eu como agricultor urbano, costumo ter o privilégio que outros agricultores não têm, que é ter boa internet. Tenho uma antena, passa a publicidade da Mel, que se tiver vento norte quase que me cai em cima da casa, portanto... Tenho fibra, devia ter normalmente tem boa internet, mas à noite há aqui umas falhas, se calhar está toda a gente ligada, ou tem algum vizinho aí a minerar criptomoedas, não sei, mas à noite há por aqui umas falhas. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Agora é essa, agora sim, agora ouve-se bem e o gosto é todo meu, eu é que agradeço por ter aceitado o convite e eu quero começar por recuar um pouco no tempo e pegando num artigo que o Carlos escreveu, que remonta a uma memória de 2016 e o qual passo a ler um excerto para contextualizar. Diz assim: assim, numa estratégia de comunicação e pressão contínua, a APROLEP, associação de que o Carlos faz parte, a 17 de fevereiro de 2016, fizemos a primeira ação de marketing direto entre aspas, à porta de um Pingo Doce na Avenida da Boa Vista, no Porto, mostrando os produtos lácteos importados que se vendiam lá dentro e que previamente havíamos comprado. A 23 de fevereiro, domingo à tarde, repetimos a ação no continente de Barcelos. A 6 de março, os colegas do Sul fizeram uma ação de marketing direto à porta do Centro Comercial Vasta Gama, Lisboa. E a 14 de março, numa enorme manifestação organizada em conjunto pela APROLEP, pela Comissão Nacional de Agricultura e pela FENALAC, colocámos 200 tratores e 1 milhar de pessoas na circunvalação do Porto, com paragem da DRAPN, portanto, o governo, em frente ao governo, no Pingo Doce e no continente de Matosinhos. Entretanto, o continente deu resposta positiva, mas o Pingo Doce queria esperar pela sua nova fábrica para aumentar as suas compras de leite nacional. Depois destes protestos que eu sei, e o Carlos me dirá, mas eu sei que deram algum resultado,
como é que isto melhorou, uma vez que eu tenho aqui uma notícia recente, já deste ano, de junho, salvo erro, em que a Aprolep admite aconselhar os produtores de leite a fechar vacarias ou reduzir a produção. E diz também: se a indústria privada ou cooperativa e a distribuição continuarem a ignorar os custos de produzir leite em Portugal, teremos que aconselhar os produtores a fechar as vacarias e a reduzir a produção de leite em 20% ou 30%, para não precisar comprar silagens ou Exatamente, quebrar as muito contas. bem. Explique-nos um pouco esta O situação que é que se toda. passou? Em 2000, nós estamos com dificuldades desde 2010, 2009. Começamos, e tanto que a Prodolep nasceu em 2010, com um colega da direção que é o Eusébio, que é da Odmira, e também com outro colega que participa também nos corpos sociais, que é o casal Pronco, o Jorge e a Martina Pronco, que também são aí colegas da Odmira, quem eu tenho muito gosto de conhecer. Há aí mais alguns amigos, mas esses dois estão mais ligados à associação. Em 2000 nós tivemos problemas essencialmente de preço baixo do leite. Em 2016 houve um problema de escoamento do leite. Tanto que a principal cooperadora, que é a Lactogal, que pertence às 3 maiores cooperativas, reduziu em 100 milhões de litros. O leite que comprava aqui na Agros, onde eu estou, foi 60 milhões, e nos outros 2 compradores que recolhem aí, nomeadamente a Proleite e a Laticup. A Proleite eu sei que recolhe, a Laticup talvez também, mais 40 milhões. Os produtores foram obrigados a reduzir. E porquê? Porque ao mesmo tempo também a Espanha bloqueou a entrada de leite nacional, de leite português, e ao mesmo tempo os supermercados continuavam a importar, ou seja, nós éramos obrigados a reduzir a produção, mas os supermercados principais, o Continente, o Pingo Doce e também as outras cadeias, que até o Intermarché e Lidl, etc., estavam a trabalhar com leite importado. Leite, iogurtes, queijos, etc. Ainda hoje nós somos deficitários, os últimos dados que eu tinha é 300 milhões de euros de déficit. Nós exportamos algum leite para a Espanha, essencialmente leite cru ou leite UHT, e importamos os iogurtes, por exemplo, o principal fabricante, a Nestlé, fechou todas as fábricas de iogurtes em Portugal, importa tudo de Espanha. E há outras situações de que os supermercados importam para as suas marcas próprias iogurtes de vários sítios da Europa, a começar pela Espanha. Em 2016, então, o nosso objetivo foi fazer essa denúncia da importação. Resultou, o Continente fez um acordo logo para começar a passar a gastar pelo menos o leite, e os iogurtes agora também são feitos em Porto Alegre. O leite tem sido sempre também nacional, desde essa altura, nacional tanto dos Açores como do Continente, e o Pingo Doce acabou por fazer um acordo com a Parmalat, na altura, que tem a fábrica em Rio de Mouros, e até ter a sua fábrica nova, que agora já tem a funcionar em Parmalat. Resultou. O que é que não resultou? É que continua, ou seja, não foi preciso reduzir mais a produção, que era um absurdo para um país que importa, que tem déficit, mas continuam a pagar-nos mal e temos estado sempre a receber abaixo da Europa. E chegámos agora, do ano passado, com uma grande inflação, custos a subir, desde que começou a economia mundial a arrancar com a pandemia, e agora, desde que começou a guerra da Ucrânia, ainda é pior, o aumento brutal dos custos da energia. O aumento dos custos de energia provoca o aumento do custo dos transportes em geral, e no caso de fabrico dos adubos azotados, que dobrou de preço, o gasóleo dobrou de preço, a energia que gastamos. Ao mesmo tempo, continuamos com o preço do leite ao produtor mais baixo da Europa, e é por isso que fizemos digamos assim, um desabafo, porque é o que se passa. Tanto um agricultor quando nós cultivamos milho em geral, para aproveitar toda a planta para dar às vacas através da que chamamos a silagem, aproveitamos a planta toda, enquanto que no milho grão só se aproveita a espiga, ainda aí se tira o casulo, só se aproveita mesmo o grão, mas é mais rentável tirar apenas o grão no milho e vendê-lo para rações de outras vacas, ou dos porcos, ou dos frangos, ou no fundo são esses animais que consomem até mais ração. Além disso, há colegas, nomeadamente aí na Zona Sul, que por falta de água, ou porque já não tinham condições para fazer milho, como nós temos aqui no Norte,
ou porque eu sei os colegas de Odmira que foram obrigados a reduzir Uhum. 30%, um terço, a área que semeiam porque não há água suficiente na Uhum. barragem. E a opção seria comprar silagem. Ora, se o milho grão está mais caro, as pessoas a quem eles podiam comprar milho é mais caro. Se as fábricas e os supermercados, a indústria de distribuição não atualizam o preço, o que é que nós podemos aconselhar às pessoas? Não é porque percam dinheiro, é reduzam para, se não quiserem fechar, nós não queremos desistir, mas reduzam a ver se quando o leite faltar, se nos dão valor, porque o problema é que É, enquanto há muito, não nos dão valor. E o que está a acontecer, ainda hoje, alguém me dizia, começa-se a notar a falta de leite, os espanhóis andam em Portugal à procura de leite, e se não houver essa atualização do preço, tem havido, apesar disso, já uhum. houve mais uma atualização, vai haver um aumento, mas chega sempre tarde e é sempre suficiente. Nós precisamos, nesta altura, estar com preço ao produtor acima de 50 cêntimos. Os Uhum. colegas da Holanda recebem 60, nesta altura, para cima, de preço base, 60 mais prémios. E Uhum. nós estamos ainda, vamos agora para um preço, eu vou receber um preço de 46 em setembro, aí os colegas aqui em geral do continente, 46, 47, nos Açores, não sei que aumento vão ter, mas andam sempre uns 4 cêntimos abaixo de nós e não é suficiente. E as E- pessoas vão desistindo, vão desanimando, e é por isso que todos os anos deixam de ser todos esses produtores. Mas há aqui uma parte que eu não percebo e, portanto, naturalmente surgiram Se perguntas calhar nem nós. que é, Eu porque digo. é que a indústria coloca esta pressão nos produtores? Não é do interesse da indústria ter produtores que sejam robustos e que depois satisfaçam convenientemente as suas necessidades? Porque eu imagino que um produtor que tenha mais lucro poderá ter hipótese, por exemplo, de investir noutro tipo de equipamento, tornar eficiente a sua produção, mais eficiente. A indústria não olha para vocês desta forma? A ideia, por um lado, a indústria justifica-se dizendo que os supermercados querem leite barato. E a verdade é essa, e essa é uma das explicação essencialmente é essa, que é uma guerra por cota de mercado. Ninguém quer perder cota de mercado. Os supermercados, a grande guerra entre as várias insígnias é ter cota de mercado. E o negócio do leite UHT, é um negócio de tostões e de milhões. Milhões de litros e ganhar um bocadinho em cada um. O leite meio gordo, que é o que a maioria das pessoas consomem, ou até o leite magro, não é um produto que possamos acusar, como às vezes acontece com os produtos hortícolas, que se compra alface a 20 cêntimos e se vende a 2 euros. Estou agora a dizer, não Uhum, sou claro, sim, pessoa da sim. alface, não sei os valores, mas ou da fruta, muitas vezes acontecem essas acusações. É verdade que, atenção, que também se perde muito. O produtos alimentares onde há mais desperdício, o que é natural, são os Uhum. frescos, São os são as frescos. frutas, Uhum. e, porque aquilo ao fim de pouco tempo não está fresco e, portanto, enquanto que o leite, sendo pasteurizado e tendo uma estabilidade de 6 meses, é muito mais fácil gerir estoques e o que não é aproveitado ainda pode ir para o banco alimentar quando está próximo do limite de validade. Mas Uhum. o que acontece de facto é que, primeiro, há uma guerra dos supermercados quererem ter o leite mais barato. O leite é usado como isco. E depois há uma guerra entre os supermercados e a indústria, entre as marcas próprias e as marcas da indústria. Portanto, está toda a gente sempre a tentar vender o mais barato possível. Como é que fazem isso? Premendo o preço ao produtor. E estão-nos a fazer aquela conversa, a gente costuma chamar de cavalo do inglês, não é? Quer dizer, agora que estava a dar lucro, porque é que o cavalo acaba por morrer, porque o que está a acontecer nesta altura é que os produtores vão desistindo. Mesmo com o preço a subir, os produtores vão desistindo. Os países do mundo que trabalham para a exportação, ou da Europa, pronto, na Europa, os países que trabalham para a exportação, para produzir leite em pó, para produzir manteiga, etc. Holanda, Dinamarca têm os melhores preços ao agricultor nesta altura. Os Uhum. países onde o leite é mais destinado ao consumo através da marca dos supermercados, etc., Portugal, Espanha, França, têm o preço mais baixo. Isto está a mexer, porque eles estão a perceber de facto que vão ficar sem leite, e há uma coisa que é complicada, que é a seca na Europa. Em Uhum. Portugal, é na Espanha, é na França. Vejo através das redes sociais os colegas a colherem milho sem espiga, milho muito mais pequeno,
os países do norte da Europa que nos acusavam de gastar muita água de rega, que não tinham que regar porque chovia, agora descobrem que sem sistema de rega, numa altura de seca, que depois que não tem produção, que é o problema dos sistemas extensivos de sequeiro, têm os seus riscos de estarem dependentes do clima. Claro. Como nós também estamos, mas quando nós trabalhamos com o sistema, com barragens, ou com furos, com poços, ou com, por exemplo, que é o sistema que também explico muitas vezes, até no meu livro, das nossas vacas não estarem a pastar. E em vez disso, por exemplo, a Odmira tem excelentes condições, os colegas têm as vacas em pastagem. Noutros lados nós aqui não temos, por um lado porque temos campos, casas, estradas e não podemos atravessar uma estrada nacional para o rebanho de vacas. E por outro lado, a verdade é que se nós cortarmos a erva e guardarmos, ou então podíamos até dar diretamente às vacas, como também se faz por essa Europa fora, aproveitamos mais rendimento, como temos pouca área, do que se for a vaca a cortar a erva. Porque a vaca depois suja, onde suja já não corta, e portanto temos mais rendimento. E mais do que isso, quando guardamos, e colhemos na primavera, guardamos para todo o ano, temos uma garantia de, durante os meses, de ter é mais seguro, é mais flexível. É por isso que em todo o mundo, a maioria do leite, exceto nos países que têm, no caso da região dos Açores, Irlanda, Nova Zelândia, na maioria dos países, é esses casos específicos que têm condições naturais excepcionais de pastagem, ou a região de Odmira, como eu dizia, mesmo assim, os colegas de Odmira também armazenam forragem para o ano todo. Ainda aqui no norte, no centro, no Alentejo, a maioria das vacarias armazenam milho, armazenam a erva, que nos permite alimentar os animais e até, por exemplo, nos incêndios de 2017, deslocar muitos caminhões de feno para outros colegas que precisavam, que tinham sido afetados pelos incêndios. Eu não sei se por caminho me perdi em alguma coisa. Não, eu estou aqui a absorver a informação. Mas isto, entretanto, surgem outras perguntas. É normal as perguntas decorrerem da conversa. Eu gostava de perceber qual é a eficiência hoje de uma exploração, por exemplo, como a sua, de produção de leite, no sentido em o que é que ela consegue tirar de si mesma sem recorrer ao exterior, ou se calhar a pergunta feita por outro lado é dizer o que é preciso colocar adicionalmente, seja em rações, seja em adubos, isto um bocado para abordar aquela a ideia de que, e eu sei que já abordou até num vídeo muito interessante que eu vi seu, que é as vacas são responsáveis por devorar áreas agrícolas, não é? Certo. Vamos tentar dar alguma informação sobre isso. Primeira questão, que muitas vezes se acusam o gado de ocupar 80% da área agrícola, coisa parecida. Estamos normalmente a considerar o que são as vacas, as ovelhas e as cabras que pastam naquelas zonas de montanha, ou no caso, por exemplo, do Alentejo, que aumentou imensa a área de pastagem agora, como resultado até das ajudas que há da agricultura biológica em sistema de pastagem. A maior parte da área que existe em agricultura biológica em Portugal eu não sei, 60%, 70%, 80% são pastagens biodiversas, que depois nem sempre até a carne, os animais estão a ser criados ou vendidos como agricultura biológica, mas as pessoas têm as pastagens de agricultura biológica e recebem apoio por isso, e será a melhor utilização para a terra. Mas temos todas as terras de montanha, terras que não têm outra aptidão que não fosse a pastagem. Por isso é que a maior parte da área agrícola do mundo está ocupada por animais. No caso, aqui onde eu estou, no Entre Douro e Minho, eu estou aqui, portanto, a 20 km a norte do Porto, e vá lá, aqui nós chamamos aqui Bacia Leiteira, é mais ou menos um eixo à volta do Porto, entre Braga e Aveiro. Braga, Aveiro, Coimbra já há pouco. Esta zona da beira litoral tem estado a cair muito porque são terrenos muito pequenos. Recordo-me de um colega que tinha 150 campos, 150 parcelas e fazia para aí 30 hectares. Não sei se calhar tinha um caderno para... E eu próprio cultivo quase 30 hectares e são quase 20 parcelas. Ainda assim, algumas parcelas são muito pequeninas e estão juntas,
Por isso, a maior parte, com meia dúzia de parcelas, é o principal, que é o que me permite mecanizar. E então, nesses terrenos, eu produzo 80% daquilo que as vacas comem. E compro, ou seja, uma vaca come 40 quilos, portanto, isto em termos de peso bruto, Claro, depois claro. matéria seca é menos um bocadinho, mas uma vaca normal, uma vaca de alta produção, como eu tenho, como é normal em Portugal, média e alta produção, come cerca de 40 quilos de forragem produzida na nossa vacaria ou, se eu não tiver, a um agricultor vizinho. Posso comprar dezenas de, se for no caso da silagem de milho, o de caminhão viaja facilmente, mas não se importa de Espanha. Portanto, é produzido tudo no país. 80% ou é nos meus campos, ou se eu não tiver, no campo de um vizinho. É o que está a acontecer, por exemplo, muitas pessoas deixam a produção de leite e continuam a produzir milho para vender aos outros. Ou produzem erva e vendem aos outros. 20% é a ração que eu compro. Essa ração custa metade da despesa total que eu tenho na vacaria. Ok, portanto é cara. É muito cara e o milho, não vou dizer dobrou o preço, mas andou quase a chegar aos 40 cêntimos por quilo, aos 400 euros de tonelada, agora está a 300 e muitos. A soja que é o bagaço de soja, não é soja, é o que sobra de extraírem o óleo de soja, passa aos 500 euros e outros produtos, de maneira que o quilo de ração que eu compro para as vacas está nos 50 cêntimos. Isso custa metade. Uma coisa importante que é aquilo que as vacas excretam, os efluentes da vaca, portanto, A urina e e a as fezes. urina e as águas de lavagem da vacaria, tudo isso vai para os nossos campos. Isso é muito importante, isso permite-me poupar cerca de metade daquilo que eu precisaria em termos de adubo, por exemplo, ao milho. Ou seja, é mais barato para mim produzir milho aqui do que para um agricultor ribatejano que não tenha vacas. Ok. Eu tenho todo, ou seja, até o azoto que sobra daquilo que as vacas, da ração que eu comprei, eu acabo por colocá-lo na terra e permite-me poupar imenso, fazendo análises, que é uma coisa que as pessoas não tinham o hábito de fazer, e permite-me reduzir, obviamente, primeiro poupar e depois tenho que fazer análises para aplicar a adubação correta. Isto para lhe dar alguns números daquilo que é um bocadinho a realidade e a dificuldade de termos. Se eu não comprasse ração, naturalmente eu teria que ter mais área para as mesmas vacas ou teria que reduzir as vacas. Qual é o nosso problema? É que os meus avós criaram os filhos com três vacas, umas leiras, umas coisas assim. A geração dos meus pais, e eu já nasci um bocadinho tarde, os meus pais já tinham 40 anos, mas dos meus pais, os pais dos meus colegas, com 30 vacas leiteiras, criavam os filhos, pagavam um curso universitário, às vezes ainda pagavam um trator, compravam um campo, uma oportunidade. E eu tenho que ter 40, 50, 60, e tenho que estar a pensar, se eu não tiver um rendimento mínimo, não estou a falar rendimento mínimo garantido, Sim, mas sim, sim, estou a se eu não perceber. tiver um mínimo de faturação, Uhum. como cada vez como o preço do leite foi sendo esmagado, porque havia concorrência, porque os supermercados faziam leite fora, por tudo isso, as pessoas têm a comida mais barata hoje, ainda bem que há economia e isso tudo, mas qual foi a solução? Eu tenho produzido 3 vezes mais do que o meu pai produzia quando me passou a empresa há 20 ou 30 anos, para ter um nível de vida médio, provavelmente, não sei se é igual, se é um pouco superior ou não. E tenho que estar a pensar sempre, eu não posso parar, eu tenho que estar sempre a tentar ser mais eficiente, reduzir custos, procurar outro rendimento ou aumentar. Isso foi um bocado nossa. E depois entramos aqui num paradoxo, que é das coisas que a gente tenta explicar isto às pessoas, que é, se eu for um agricultor pequeno, eu ainda sou pequeno, pelo menos então para os padrões, do Alentejo eu sou pequeno, não é? Já tenho herdades de 1000 hectares, de milhares de vacas, de isso tudo. E não, eu tenho 60 vacas leiteiras, 70, vá lá, são 70 vacas, 60 a produzir, 10 que estão a descansar e depois tenho 100 e tal animais, 120, 130 animais no total. E portanto, eu sou um agricultor pequenino, sou fofinho, ninguém vai chamar latifundiário. Aqui na zona sou um agricultor médio, mas ao pé de um ribatejano ou de um alentejano sou pequenino. Sou fofinho, ainda não sou chamado latifundiário. Mas se eu for pequeno demais,
eu não ganho o suficiente para pagar o colégio dos filhos, para comprar um carro novo, para ter a vida de conforto e para que os meus filhos, se quiserem dizer, está aqui uma atividade em que eu posso ter um rendimento, em que eu posso ser respeitado na sociedade, como se eu estudasse para médico, ou para professor, ou vá para trabalhar para camionista, ou para outra coisa qualquer. Passa muitos colegas, agricultores, estão a trabalhar, deixar a agricultura, estão a trabalhar de camionistas e estão a ganhar mais. Há essa situação, porque a agricultura, de facto, tornou-se mais competitiva, somos menos, e os que sobrevivemos não podemos andar só a laurear a pedido e a ser fofinhos. Temos que produzir alimentos para as pessoas. É uma das coisas que eu vou tentar explicar. E 99% dos alimentos que as pessoas compram nas feiras, nos mercados, nos supermercados, são produzidos nesta agricultura profissional. Depois, há a agricultura, vá lá, de subsistência, de algumas pessoas mais idosas, etc. E que até, ainda bem que a têm, para se manter ocupados, porque as reformas de Portugal são muito pequenas e as pessoas precisam de juntar isso à reforma, ainda assim levam uma vida pobre, mas os filhos dessas pessoas e os netos não querem essa vida para eles, a não ser casos excepcionais de pessoas que têm outra filosofia de vida, que estão fartos da cidade, que decidem ir viver para o meio do mundo em comunhão com a natureza. Eu respeito esse nível de vida, que conseguem viver com muito pouco, mas temos que compreender que isso não é a expectativa normal de um português médio, de uma pessoa, é outro nível de vida que não é para coisa. Portanto, dentro destas coisas, assim como as pessoas tentam, como alguém tem um restaurante tenta ser competitivo, como alguém que tem um negócio comercial tem que ser competitivo, porque senão vem um hipermercado e leva-lhe os clientes, o agricultor também, para sobreviver, tem que usar as tecnologias que tem à disposição, usar o trator, usar os produtos químicos para proteger as culturas, usar os antibióticos para proteger os animais, usar os produtos legais que foram validados pelo Estado, que foram inspecionados, que foram fiscalizados. E, portanto, a agricultura para produzir os alimentos é dessa maneira, de fundo, que eu trabalho, como 95% ou 99% dos agricultores trabalham, uns com 1000 vacas, outros com 30 ou 40, uns com uma estufa de 1 hectare, outros com dezenas de hectares de estufas, para depois a coisa vai ganhando. Eu, a primeira vez que ouvi falar do Carlos, que ouvi ou que li o Carlos, foi numa partilha de Facebook. Aquilo que o Carlos lá escrevia foi exatamente aquilo que o Carlos, a previsão que o Carlos fez do leitor que iria ler aquilo. E diz assim, o título era: é a agricultura intensiva que vos põe comida na mesa. E diz assim: é pelo facto de conseguirmos produzir comida para vós que vocês podem fazer outras tarefas. Com a agricultura de subsistência, cada família produz a sua comida, mas passa boa parte do dia a fazer isso. É graças a conseguirmos produzir comida muito mais barata em relação ao passado que vocês têm rendimento livre para gastar na cultura, nas férias, no conforto da casa, em roupa ou num carro. A agricultura intensiva má, entre aspas, opõe-se à agricultura extensiva boa. E eu nesta altura, tenho que confessar que eu era um acérrimo e vejo agora um pouco cego também, talvez também por falta de conhecimento, defensor daquilo que era a produção 100% orgânica e portanto, com os inputs todos vindos do sítio onde se produz, sem inputs de adubos minerais, nem qualquer tipo de pesticida. E a minha pergunta é: a agricultura biológica persegue a proteção do ambiente, do consumidor ou ambos? Porquê que a agricultura biológica... Porque eu sei que há aqui uma questão relativamente à agricultura intensiva, tem havido um crescimento através dos meios de comunicação, das redes sociais, uma multiplicação da mensagem de que a agricultura intensiva é sempre prejudicial e não é sustentável. Não é? E portanto aqui depois surge a agricultura biológica como uma alternativa. Então a pergunta, passando um bocado aquela conversa da agricultura intensiva, até porque percebemos porque é que ela é feita assim, existe uma economia de mercado. A agricultura biológica aqui... Outro motivo. Há outro motivo, então, por favor.
sim, vamos ver. Antes seja biológica, orgânica ou seja convencional, que é uma palavra que eu não gosto. E as palavras têm peso. Tem. Eu não gosto da palavra exploração agrícola, Uhum. porque exploração é, por exemplo, uma exploração mineira. Você tem um buraco, faz um buraco, explora e não põe lá nada. Pode pôr, tira qualquer coisa. Na agricultura nós não estamos a explorar. A ideia de explorar, é o que às vezes acusam, olha, eu não conheço a realidade de Odmira, não quero entrar por aí, mas é que vêm as indústrias de fora, exploram isso e depois vão-se embora. A agricultura que eu conheço, os agricultores que eu conheço, incluindo os que estão em Odmira, é uma agricultura que veio dos pais e que nós queremos transmitir aos filhos. E que nós queremos que seja de uma forma mais ou menos orgânica, mais ou menos intensiva ou extensiva, nós queremos transmitir uma terra viva a produzir para os nossos filhos. Primeiro ponto. Esse é um aspecto dos nomes que eu não gosto. Depois, o conceito clássico, uma agricultura intensiva é uma agricultura que se pratica no Minho, ou que se pratica, por exemplo, na horticultura daqui da Póvoa ou na horticultura do Oeste. Você tem, põe as alfaces, ao fim de um mês ou dois tira, planta cebola, semeia outra coisa, planta, colhe, a terra está sempre. Nós fazemos, a terra não. Semeamos erva, cortamos erva, semeamos milho, cortamos milho, havendo chuva, semeamos erva, fazemos assim. A agricultura extensiva é um pouco o que se pode fazer, como eu expliquei, não é preciso haver espaço para a gente se estender. É a agricultura tradicional do Ribatejo ou de Trás-os-Montes, certas áreas, que tem, que no fundo tem mais área, e é o que é de sequeiro, se não tiver irrigação, e portanto que aproveitava, por exemplo, as chuvas do inverno e depois colhia-se no verão e depois ficava a terra em pousio durante os meses até ser lavrada e depois semeada no inverno. Depois veio, por exemplo, o olival e começaram a ouvir o olival super intensivo. Quem inventou a palavra deve ter achado interessante, e agora a palavra olival super intensivo é uma coisa horrível. Pronto. Portanto, a agricultura intensiva é o que se faz há muitos anos, por exemplo, aqui na Póvoa, a região que eu conheço, antes de haver plástico com estufa, já havia maceiras. E as maceiras aqui da Póvoa são os terrenos cavados, aquilo é uma zona do norte da Póvoa. Porque, atenção, que o interior da Póvoa de Varzim, por exemplo, é como Vila de Conde, uma região onde se cultivam os campos com milho e se criam vacas leiteiras, uma terra igual. Mas o norte da Póvoa, as freguesias de Aguçadora, Apúlia, Navais, e depois entra também por Esposende, é uma zona arenosa, onde escavavam os terrenos, faziam uma espécie que eram as aceiras, não é? Agora está-me a falar a palavra. Exatamente. E nesses terrenos já mais frescos ao terem escavado, nas encostas dos terrenos tinham até algumas vinhas e portanto aquilo criava ali, ficavam as plantas protegidas dos ventos e faziam hortícolas. E portanto era uma agricultura intensiva, só faltava o plástico da estufa por cima, portanto já faziam a agricultura. Era outra forma de proteger, não é? As culturas. E quando surgiram os adubos há 100 anos, aconselhados pelos técnicos, agrários, etc., eles começaram a usar os adubos. E quando surgiu, alguém inventou há muito tempo a calda bordaleza, que é usada em agricultura biológica, o sulfato de cobre, começaram a usar o sulfato. E quando surgiu um fungicida de outro tipo, que era mais eficaz, as pessoas começaram a usar. E, portanto, evoluiu naturalmente e agora há adubos mais sofisticados. Eu acompanhei a altura em que surgiu, há uns 20, 30 anos, surgiram os adubos estabilizados, que é um adubo que tem uma molécula que protege, evita a nitrificação e, portanto, enquanto que o adubo normal com azoto chove e rapidamente pode se infiltrar e ter o problema dos nitratos, ou para evitar isso tinha que se fazer várias aplicações ao longo da cultura e andavam as pessoas com os carrinhos pelo meio do milho ou à mão ou com um carrinho de mão a aplicar, que não havia até achadores. Entretanto veio o adubo estabilizado e a gente aplica no início da cultura e ele vai se libertando, são adubos de libertação lenta. Portanto, e há uma série de tecnologias que vão surgindo e naturalmente as pessoas vão usando. O que é que aconteceu depois? Há uma altura, pelos anos 60, 70 do século XX, que alguém diz, parou. Cuidado que está a haver aqui excessos, está a haver aqui problemas com os químicos.
Na altura surgiu um livro, Silent Spring, A Primavera Silenciosa, a Rachel Carson, julgo eu, o nome da senhora. Foi na altura que se começou a descobrir que o DDT, que era o inseticida usado para tudo, que não era a maravilha que diziam, que as pessoas usavam aquilo a torto e a direito, pulverizaram. Mas, por exemplo, o DDT, e vamos analisar isso, não sou especialista, mas já li alguma coisa. Sendo certo que foi um produto que descobriram que tinha consequências negativas, e terão morrido, não sei, milhares de pessoas por causa disso, houve malformações de crianças que nasceram por causa disso, salvaram-se milhões de pessoas pelo facto de se conseguir eliminar os mosquitos que transmitiam a malária. Quando se descobre que os produtos químicos que as pessoas usavam à vontade, digamos assim, que tinham problemas, há quem diz, vamos parar com isto, se calhar avançamos demais, vamos andar para trás, vamos recusar tudo o que são produtos produzidos em sítios, tudo que são produzidos nas fábricas, vamos recusar os adubos químicos, vamos usar só adubo orgânico, vamos usar só os produtos químicos de origem natural, mineral, como é sulfato de cobre, juntado com a calda que dá a calda bordaleza, e vamos só usar esse tipo de produtos, vamos recusar tudo. Surgiu a agricultura biológica. Há 40 anos que eu ouço falar da agricultura biológica, o que é facto de continuar a ser uma pequena percentagem da agricultura feita nesse sistema. Produz menos, é mais cara, tem as suas dificuldades. A mim, incomoda-me, recusam, por princípio, os produtos de síntese que até podem ser menos tóxicos, usam outros, por exemplo, o sulfato de cobre usado em quantidade também é tóxico. Claro. E dei um exemplo, os cogumelos venenosos são tóxicos, o veneno de cobra são tóxicos, são produtos naturais. Uma coisa por ser natural pode ser tóxica, e uma coisa produzida de síntese, como julgo que é um paracetamol ou outra coisa qualquer de nós toma sem grande preocupação, que não é um produto. Portanto, eu, entendendo que é uma opção possível e que tem um aspecto que eu admiro, que eu respeito, e que a gente pode aprender também muito com a agricultura biológica, com o esforço de resolver as coisas naturalmente, entendendo que é natural que as pessoas procurem de facto produzir danificando o mínimo possível o ambiente, protegendo a terra. Há muita coisa que se deve usar, e de quem experimentar vai-se evoluindo e fazer rotações e uma série de coisas que nós podemos aprender, podemos usar, e que os produtos podem ter um sabor diferente pelo facto de ser produzidos de uma forma menos, menos intensiva no aspecto de aplicarmos menos produtos. Mas o que é que aconteceu? E eu contei isso há pouco tempo no texto que referiu sobre o Sri Lanka e sobre a Holanda, que na Holanda o governo quer reduzir de uma forma bastante acentuada a utilização dos adubos. E no Sri Lanka o governo decidiu que ia ser o primeiro país do mundo completamente biológico. Baniu os adubos, baniu os pesticidas, e acharam que era uma boa ideia, até porque iam poupar. O governo dava uns milhões de euros, de dólares, ao lado da moeda, para os agricultores comprarem adubos. Os adubos, nomeadamente o azoto, que será o mais importante em termos de fabricação, foi descoberto no início do século XX. Há um processo que chama-se de Haber-Bosch. Eu não sei se isso até teve alguma coisa a ver com o desenvolvimento, com a investigação para a guerra. Ao início até era minerado, era minado, portanto... E há adubos, sim. Os nitratos do Chile, eu estou-me a recordar dos nitratos do Chile. Porque se não estou em erro, posso estar a dizer um disparate, há um desses adubos, ou é o guano. O guano, por exemplo, são os excrementos que ao longo de milhares de anos os pássaros deixaram e que se acumularam. E ainda hoje há adubos que são minerados. O azoto é captado da atmosfera através desse processo. Nós temos que ter consciência do seguinte: não houvesse produtos químicos, aquela profecia do Malthus tinha-se tornado realidade. O senhor fez as contas e disse: se a população continua a crescer, daqui a umas dezenas de anos ou daqui a um século, vamos todos morrer à fome. Como se descobriram os adubos, conseguiu-se produzir mais. Porque se não houvesse isso, teríamos que usar apenas o resto das plantas e o resto dos animais para produzir. No caso dos animais é muito importante, e aqui na zona, antigamente,
ia-se à bolsa, cortava-se os matos, punha-se o mato a fazer a cama ao boi, à vaca que estava debaixo da casa do agricultor, que dava calor, dava estrume para o campo e quer dizer... E era um ciclo fechado. Exatamente. O que é que a gente faz? Quando, nos anos 60, as pessoas imigraram para a França, para a Alemanha, os agricultores ficaram sem trabalhadores, deixaram de ter uma dúzia de filhos e passaram a ter 2 ou 3, tiveram que usar máquinas. E já não havia maneira de cortar o mato à bolsa, entretanto, começaram-se a usar as vacarias com ripados, com fossas, e a gente continua a levar o excremento para o campo, só que em vez de levar com o carro de mato, leva com a cisterna. O cheiro é mais forte. É mais forte, pronto, é mais agradável. Mas o ciclo é o mesmo. Continuamos com um ciclo fechado em que entra mais, ok, eu expliquei, porque eu vivia só com os meus terrenos e não consigo sobreviver com a agricultura. Mas o ciclo continua a ser o mesmo. De qualquer maneira, obviamente que haverá excessos. E as pessoas têm que ver em cada região, e eu vou acompanhando um bocadinho à distância a questão de que eu se falar de Odmira. Passei aí em 2010, talvez, férias, acho que não voltei. Achei bonito, fui ver a produção de relevados, passei ao pé da Vita Cresce, ou coisa parecida, de uma dessas empresas, e estive a visitar as vacarias dos meus colegas, tinham lá as vacas em pastagem. Eu não sei, em termos de água, por exemplo, obviamente tem que ver a água que tem e tem que ver até quais são os limites. E em termos de produtos, obviamente também tem que ver como é que as pessoas estão a trabalhar, que cuidados têm, etc. Agora, pelo facto de uma coisa ser intensiva, não tem que ser má. Pelo facto de uma coisa ser extensiva, não tem que ser boa. Pode ser uma extensiva abandalhada, pode ser uma coisa biológica e ser perigosa até no sentido que, se a pessoa não tem cuidado, deixa espalhar doenças, ou os alimentos, por exemplo, a questão dos ovos, se a gente não tiver cuidados de higiene, ganham as salmonelas, etc. Isso, leite. E aquilo é tudo biológico, tudo, entre aspas, tudo natural, mas não é correto. Portanto, uma coisa não tem que ser o excesso. Quando a gente utiliza, lá está, a gente não utiliza os produtos homologados, a gente não respeita o intervalo de segurança, a gente utiliza os produtos sem cuidado, caímos no oposto. O que é que vai acontecendo, por exemplo, na Europa, na agricultura convencional, normal? Há uma série à medida que descobre-se novos produtos, são estudados, são autorizados, com o passar dos anos, há produtos que se descobre que têm efeitos residuais, então vão sendo retirados do mercado. O que às vezes é complicado, mas pronto, é o que vai sendo decidido. Produtos até que têm muito menos barulho, muito menos baroado que outros, por exemplo, o glifosato. O glifosato é muito atacado. Eu, por exemplo, eu passei anos sem usar glifosato. As pessoas acham que os agricultores usam glifosato, que andam todos os dias ali a sulfatar com glifosato. Glifosato mata tudo, mas as silvas não mata muito bem, mas é um produto, mata tudo o que está verde, com a vantagem de não ser residual. Quem faz, vou-lhe dar um exemplo de coisas que têm de ser muito bem pesadas. Para fazer uma coisa chama-se até agricultura de conservação, que é agricultura sem lavoura. Sr. Mário Carvalho já foi meu convidado e já explicou, mas faça favor, não quero interromper. Mas eu faço uma síntese, só o seguinte, portanto, eu tenho duas opções. Eu posso lavrar, eu lavro a terra, passo a fresa, semeio milho. Quem faz agricultura sem lavoura, a sementeira direta, põe glifosato, seca as ervas que estão lá, semeia no dia seguinte, ele não é residual, e faz a cultura. Isso tem vantagens em termos de poupança de combustível, isso tem vantagens em termos de evitar erosão em terrenos que têm um risco de erosão, e eu fiz a experiência, tive alguns problemas, porque aquilo depois desenvolve mais bicharada. Houve uma altura que tive um ataque de pulgas, não sei, pareciam pulgas, aos apartamentos dos vizinhos, e há colegas que têm problemas às vezes com as toupeiras, porque depois é aquele terreno que elas usam para
para caminhar, que é onde foi feita a sementeira do milho. Aqui no norte usa-se pouco, tenho aqui um vizinho que faz com sucesso, a maioria dos colegas experimentando deixando de fazer, mas é isto. Eu, por exemplo, se eu aplicar glifosato, uso menos combustível. Se eu não usar, gasto mais combustível. Quem utiliza aqui o glifosato são as juntas. Eu, quando fui para a escola agrícola, já diziam que era o herbicida dos presidentes, o Roundup na altura, porque é quem utiliza mais a junta de estradas, os comboios, essas coisas. Os agricultores daqui, onde eu vivo, usam muito pouco. Noutras culturas, ou para a sementeira direta, ou eventualmente para culturas permanentes, eventualmente vinhas ou frutas, poderão usar, não sei, mas no caso não usamos. Mas é um produto que teve muita polémica por causa de ter havido foi inventada o milho resistente e a soja resistente ao glifosato. As pessoas que eram contra os alimentos transgénicos atacam o glifosato e ele é mais atacado do que outros herbicidas que até serão mais tóxicos. Mas pronto, isso é o que temos. Pronto, isso tinha a ver com aquela questão, só para contextualizar aquilo que acabou de dizer, que era o facto, e o professor Mário Carvalho explicou-me isto, que é o facto de haver plantas resistentes ao glifosato e, portanto, poderem ser pulverizadas com o glifosato, faz com que o glifosato entre para a cadeia alimentar porque depois deixa resíduo na planta. Exato. Pois, eu parto do princípio que não entra, pelo menos no caso do milho ou da soja, não tem indicação. Eu não sou especialista disso e não gosto de falar do que não sei. Mas parto do princípio, aquilo que eu sei é que é um herbicida, é uma molécula que não é residual. Enquanto que há outras, por exemplo, havia um herbicida famoso do milho que era a atrazina, qualquer técnico ou agricultor há 20 ou 30 anos, havia um herbicida que era o ACE mais atrazina, que foi proibido, eu nunca usei, eu acho que já nunca usei, estou enquanto agricultor há 25 anos a trabalhar, mas que conhecia esse nome, que foi proibido porque era residual, porque aparecia nos poços, nas águas, etc. Pronto. É uma polémica que eu também não queria entrar por aí, não sou especialista no assunto, tudo bem. Mas abordei-a no sentido de explicar que nós temos que fazer escolhas, muitas vezes, e o risco zero não existe e o custo zero não existe. Se eu vou de carro, gasto gasóleo, se eu vou a pé, demoro mais tempo, se eu vou de transporte público, há outra coisa qualquer. Portanto, o risco zero não existe. Nós temos que procurar o que for mais razoável e o que for mais económico, etc. E dou-lhe um exemplo. Ainda há um ano atrás estávamos a desligar tudo que eram centrais a carvão. Entretanto, começamos a guerra, os russos fecham a torneira e a gente quer fechar a torneira aos russos, que é para não estar a dar dinheiro para eles terem dinheiro para a guerra, e portanto as centrais a carvão da Alemanha já vão ser reativadas, as centrais nucleares, porque aquilo quando funciona bem, pelo que eu ouvi dizer, é muito eficiente, aquilo se correr bem, é muito bom. É bom. Agora é aquela coisa que é, mas no meu jardim não, porque aquilo é perigoso, quer dizer, é o problema daquilo, não é? Mas aquilo se funcionar bem, causa menos aquecimento do que o carvão. Mas o carvão está a ser usado, as centrais nucleares vão ser prolongadas, ainda bem que a França tem centrais nucleares, é o que a gente ouve dizer, porque isso nos permite estar livres do gás russo. Quando havia gás russo barato, podíamos desligar tudo, era tudo horrível. Isso, nós temos que ter sempre um bocadinho de de espírito crítico em relação a estas coisas, porque consoante as épocas e os interesses, a mensagem vai mudando. E eu entro noutro assunto, por exemplo, atacam-se muitas vacas, ataca-se muita carne de vaca, por coincidência já existem no mercado substitutos da carne de vaca, que é a carne produzida em laboratório, onde investiram alguns milionários milhões de euros, estão a lançar isso existem bebidas de substituição do leite. E por coincidência atacam-se muitas vacas e não se atacam as ovelhas nem as cabras, pronto, que são ruminantes.
ou os animais domésticos que consomem imensos recursos, mas pronto, são importantes para nós. Mas eu queria lhe falar disso, dessa questão da. Porque está, entretanto, a conversa foi seguindo e abordou aqui algumas. Abordou aqui algumas das perguntas que eu queria fazer, mas eu tinha ficado aqui na parte, quando falámos da agricultura intensiva, eu referi o seu texto, mas depois acabei por fazer a pergunta pelo lado da agricultura biológica. E isto porque eu também não eu acho que, e penso que partilha também desta opinião, pelo que já li, que sempre que se puder produzir sem o recurso, quanto menos, melhor, não é? Mas a agricultura biológica, e isto foi-me explicado também por professor Mário Carvalho, diz que nem sempre cumpre o propósito a que se predispõe. No sentido que, às vezes, requer muito input externo. No aspecto, por exemplo, é uma das coisas que é apontada à agricultura biológica, acaba por ser, ao ser menos intensiva, acaba por precisar de mais área, por exemplo. Enquanto que uma agricultura mais intensiva permite libertar terrenos para, por exemplo, para áreas de conservação, terrenos livres, etc. Se nós quiséssemos produzir a comida que produzimos no modo biológico, tendo em conta aquilo que é o rendimento atual da agricultura biológica, tínhamos que fazer, não sei se era o dobro da área ou coisa parecida. E o exemplo, os países que tentaram isso, como o Sri Lanka, aquilo correu muito mal. Ou o Butão, ou coisa parecida, tentou e correu mal. Há países do norte da Europa onde a agricultura biológica tem mais algum desenvolvimento. E, por exemplo, eu conheço um bocadinho o setor do leite, alguns países. Mas também sei, por exemplo, a agricultura biológica que eu conhecia há 20 anos, 20, 30 anos, anos, vá lá, 92. Eu sei que fez referência a isso num dos seus textos, sei. Na altura era proibido usar antibióticos, era só com chazinhos e medicamentos homeopáticos ou coisa parecida. Hoje em dia, um agricultor certificado no modo biológico pode usar um antibiótico 3 vezes por ano num animal, obviamente justificado, mas eu também não posso usar um antibiótico sem receita médica e de forma justificada. E depois, vá lá, e se eu não for sério, posso esconder ou posso ir comprar qualquer coisa ilegal, e um agricultor do modo orgânico biológico, se não for sério, também pode usar essas coisas. E uma coisa que a mim me irrita é que uns são muito sérios e os outros são os patifes que usam tudo, só pensam no lucro, e os outros são as pessoas muito, muito santas que vão para o... A questão do lucro, eu queria falar... A questão, porque também é preciso ver, você quer comprar um produto biológico, por exemplo, no supermercado, vai comprar provavelmente até quem... de uma empresa com alguma dimensão, e, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, existem empresas enormes, você pode comprar uma multinacional que vai vender um produto biológico. E o ter lucro, eu vi ontem um texto de uma colega americana, quando puder vou traduzi-lo. Vá lá, ter lucro não é ilegal, não é imoral. Ter lucro é um desejo normal. Vá lá, quem não quer viver numa sociedade capitalista, não quer lucro, não quer tudo partilhar. Mas ter lucro é normal em qualquer atividade, seja mesmo na agricultura biológica, que eu já vi umas pessoas a criticar outras. É normal, as pessoas querem ter lucro. O que é imoral é ter lucro pondo em causa a saúde das pessoas ou pondo em causa o ambiente. A qualquer custo, não é? Qualquer custo. Não é? Depois entra-se aí no domínio da moral e dessas coisas. O ter lucro. Por exemplo, um colega brasileiro outro dia, no Brasil usou um bocado o termo agronegócio como depreciativo. Oh, valha-me Deus, se não for negócio, é de quem? Lá está. É do velhinho que cultiva o quintal para se alimentar e para dar aos filhos quando vão visitar, ou daquela pessoa que tem o seu quintal para se entreter e por gosto, etc. Eu tenho um pomar para comer, não é um negócio. Pronto, não é agronegócio. Agora, não é com esse pomar que eu pago essas... Não, eu estou... as despesas.
Eu de certeza que ouviu este ruído. Eu estou este estúdio tem uma lacuna, tem uma bomba d'água e que eu devia ter desligado. Ok, Que é- não, pensei que era uma interferência. não, 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 e que eu devia ter desligado. É a bomba d'água que abastece a casa. É sinal que é água, que é bom. É um problema, que é um Sim, problema. há bocado me deram 1 metro e tal, já não é muita, mas enfim, ainda vai havendo E alguma. esse é um problema porque a agricultura utiliza muita água. E como dizia alguém muito bem, a agricultura transforma a água em alimentos. Uhum. A agricultura não. Uhum. A água não desaparece. Dê-me só um segundo para desligar a bomba. Com licença, Ok. peço desculpa. Não, por mim não há problema. Ok, estou de volta. Então, falávamos das questões do lucro. Mas o que me parece a mim é que quando se fala aqui do lucro, e referiu bem que aquilo que não é correto é visar o lucro a qualquer custo, portanto, ao custo da saúde pública, ao custo do ambiente. Acha que é correto também a agricultura estar sujeita 100% às regras do mercado livre? E eu aqui livre tenho que colocar entre aspas, porque ele não é bem livre. Ele é de quem mais pode, digamos Ok, assim. eu diria, eu Isto acho por... que a melhor comparação, eu percebo onde quer chegar, a melhor comparação é como na estrada. Você é livre, eu sou livre de ir onde eu quiser com o carro, dentro da regra de estrada. Uhum. Temos que conduzir pela direita, temos sentidos proibidos, temos limites de velocidade. Uhum. Portanto, essa é a minha visão, é um mercado livre com regras, em que, porque senão a estrada era faroeste e o tipo, o caminhão passava por cima do tipo que vai de bicicleta, não é? Uhum. Portanto, essa é a minha visão do mercado, que tem que ter regras, tem que ter o Estado a atuar em muitos aspectos, porque senão a gente entusiasma-se e os maiores comem os mais Como os pequenos. mais pequenos. Isto eu pergunto porquê? Porque se fala atualmente muito, voltou-se a falar, desde que começou o conflito na Ucrânia, voltou-se a falar novamente de autonomia alimentar, não é? E dos problemas da produção. E a ministra depois veio dar números e tudo, no que é que éramos autónomos, no que é que éramos deficitários, etc. Eu também vi que foi referido por si. Já não me lembro se foi numa entrevista em vídeo, se foi num dos textos. Ou foi Mas, num texto, houve um texto que foi o texto mais partilhado sempre que eu escrevi, que é Portugal não é um país é agrícola. agrícola, exatamente. É É isso. assim, porque era uma coisa que o meu pai dizia, depois eu descobri, fui ao Google e o meu pai fazia muitas citações, não é? Uma pessoa que inventava, lia, informava-se, ouvia e fazia muitas... Isso é uma situação de um senhor que eu peço desculpa, não? De um engenheiro agrónomo, de alguém que foi um responsável político ou um professor universitário, não sei o senhor, mas Portugal é um país película, porque quando você viaja, vai daqui do norte para Lisboa ou vai para trás dos montes, o que você vê muitas serras com pedra, pelo amor de Deus. A Ucrânia tem 70% de terra de superfície agrícola útil, Portugal tem 40%, portanto, e quando temos, até não tem pedra, depois não temos água, que é o que acontece em muitas zonas do Alentejo. Odmira é um cantinho do céu, porque tem o calor do Alentejo, tem água quando tem, Ainda temos. tem a aragem marítima que modera, já não tem o calor do interior do... Por isso é que vai toda a gente para aí, não é? Por isso é que as multinacionais estão aí e depois tem que pôr regras, claro que tem que pôr regras. Claro. Aí ou em qualquer ponto do sítio. Mas isto a propósito Da de autarcia. explicar Portanto. que nós temos. Agora, é assim, eu, enquanto, por exemplo, produtor de leite, e havendo um déficit de leite, enquanto representante dos produtores de leite, sempre fui bastante nacionalista, a dizer, se nós temos, importamos, porque é que não apoiamos o que produzimos? Portanto, e isso em termos ecológicos também faz sentido. Consumo local, economia local. Se você compra um litro de leite, um iogurte ou um queijo português, está a apoiar a economia nacional, se faz menos. Se você come cabrito, mas não é cabrito importado da Nova Zelândia, come um cabrito que andou a pastar na serra, o cabrito limpou, evitou os incêndios, ou a vaca autóctone também, se compra leite ou carne criados em Portugal, de vacas que comem os 80% que eu digo em Portugal, manteve as terras cultivadas
E é isso que eu defendo. Agora, não podemos pensar que agora vamos produzir todo o trigo, todo o milho, tudo. Uhum. Temos boas condições, vá lá, para produzir o azeite, ok, acho lógico que haja olivais, se exporte azeite e se compre trigo da França, ou coisa parecida, pronto, dentro do âmbito europeu, etc. Mas a moda, isso tornou-se tanto moda que diziam que, eu quando comecei a produzir, diziam que a agricultura ia acabar em Portugal, não é? Uhum. Eu que estou numa zona litoral urbanizada, diziam que aqui, de uma autoestrada aqui até ao mar, que era tudo para construir. Portanto, diziam que isto ia ser só turismo e caça. O mundo rural era só caça e mais nada. E afinal a comida faz falta. Isto é porque a PAC, a Política Agrícola Comum, foi criada no fim da Segunda Guerra, havia fome, Ok. e os produtores, resultou tanto que chegámos ao excesso de comida. Uhum. E o mundo ocidental tem excesso de comida. Uhum. Pagamos comida, deitamos fora muita comida, e essa é uma das coisas que a gente devia apostar muito, reduzir o desperdício. Nós deitamos muita comida fora e estamos sempre de barriga cheia. Quando estamos de barriga cheia, estamos esquisitos. E entramos nestas coisas. Tinha-me dito que queria falar um bocadinho da questão até dessa questão da Holanda e questão do Era. E da PAC também, e agora... E é um bocadinho disso, que é numa expressão que eu aprendi há pouco tempo, estamos na guerra entre as pessoas do fim do mês com as do fim do mundo. Uhum. Portanto, as pessoas que não têm o coordenado e a arrasca para chegar ao fim do mês querem a comida barata, querem a comida. Uhum. Querem a comida. E, portanto, querem o ordenado. E não estão preocupadas que sabe Deus se a gente chega ao fim do mês, ao fim do ano, quanto mais agora, se o mundo vai acabar daqui a 100 anos, vai subir. Quando as pessoas têm essas necessidades satisfeitas, quando as pessoas têm um rendimento garantido, que tenham alguma poupança, que tenham um emprego estável, ou que os pais têm esse emprego, então as pessoas preocupam-se mais ao longe. Então as pessoas se preocupam com o fim do mundo, com as alterações climáticas, com essas coisas. E depois vivemos aqui no mundo que se extremou. E as redes sociais e os algoritmos fazem o que diz uma amiga minha, ou dizia o avô, Deus não é feirante, mas junta ao gado. E o gado juntam-se todos os que o algoritmo junta todos de um lado, todos do outro, e as pessoas moderadas ficam aqui no meio a levar pancada dos dois ou sem ter direitos de antena. A gente viu, passa no Brasil, temos um de um lado, outro do outro, e não há ali ninguém moderado no meio que sirva. E nestes debates acontece isso. E ser moderado é muito difícil. E se a gente diz, vocês têm um bocado de razão, vocês também têm, acabam por ninguém confiar em nós e acabam por não... É muito difícil fazer assim. Se tenta arranjar um consenso, não é? Ambos desconfiam dessa pessoa. Exatamente. Estamos numa fase de afirmação e numa altura... E discutir é viciante, não é? Está sempre a discutir. Estão nas redes sociais, quer dizer, a vida é curta, não se esqueça de passar muito tempo a discutir com pessoas que não conhece. Que é o que a gente faz muitas vezes. E eu tentei passar um bocado isso. Quando evito discutir. Tento apresentar a minha história, contar a história da minha família, contar, explicar, lá está, como é que a gente chegou aqui e às vezes lembrar, então, que falava há pouco da agricultura e de permitir. A sociedade, aquilo que a gente está aprendendo na história, nós só nos tornamos sociedades quando se inventou a agricultura. Antigamente éramos caçadores e recoletores e pescadores, andávamos por aí em bandos. Quando um tipo inventou a agricultura, começou a domesticar as plantas e a domesticar os animais, e isto foi simultâneo, e a agricultura tem cerca de 10 mil anos, mais ou menos, foi quando ficaram alguns tipos com tempo livre para começar a cantar, ou a escrever, a descobrir a escrita e a criar sociedade. E à medida que a agricultura foi evoluindo, fomos libertando cada vez mais pessoas. Hoje 5%, 2% produzem para os outros, alimentam os outros todos. À medida que nós nos tornamos mais eficientes, conseguimos produzir mais barato, mas obviamente que às vezes, lá estará, cometendo erros, cometendo excessos, que temos que ir moderando. E isso para explicar era um bocado a questão a gente tem que manter aqui um bocadinho os pés na terra, como costuma dizer. Não podemos, se a gente agora deixa de usar as ferramentas que tem, tecnológicas, os tubos,
e utilizam assim, que é uma coisa que, lá está, os adubos em excesso, por exemplo, têm o problema dos nitratos, mas os adubos químicos em si, por mim, não vejo problema. O maior problema até é o que custam, ou um dos problemas, por isso não temos nada a estar a usar mais de coque que é preciso, que é um dos problemas que às vezes acontece. Ou recusar as tecnologias que temos, sei lá, os Amish recusam-se a usar os carros. Mas eu tinha aqui uma questão relativamente à política, porque a agricultura, ela está presente na agricultura, e uma vez que referiu a PAC, eu não quero hoje terminar sem falarmos da PAC. A PAC colhe aqui de campos aparentemente opostos, visões também elas opostas. Há num dos seus artigos, do seu blog, diz assim: a Europa dos excedentes, que tomava decisões de barriga cheia, já tinha esquecido o objetivo inicial da PAC, acabar com a fome após a Segunda Guerra Mundial. Nas últimas revisões, a PAC tornou-se cada vez menos alimentar e cada vez mais ambiental. Nos últimos meses está tudo a ser repensado, o objetivo da agricultura tem que ser a alimentação. Por outro lado, temos aqui uma visão, por exemplo, da Associação da Zero, que diz assim: o próximo quadro de apoio de política agrícola comum, da PAC, segue um caminho desastroso de apoio a quem causa problemas ambientais, sem ter conta nem a falta de água, nem a degradação dos solos. Portanto, no que é que ficamos? Uns queixam-se que a PAC é muito virada para o ambiente, os outros queixam-se do contrário. Porquê é que existe esta visão tão afastada e tão dicotómica da PAC por parte destes dois grupos? Se calhar porque todos querem dinheiro da PAC. O que eu conhecia do histórico da PAC era a guerra entre os países. A guerra, a competição, há sempre aquela negociação. Havia os ingleses que tinham sempre que receber tanto, tinham um cheque, que mandavam, tinham que receber o mesmo. Eram os franceses, eram os alemães, havia aquela coisa toda. Acompanhei isso. Depois, a nível nacional, também acompanhava-os. Eram os do Sul que queriam, eram os do Norte, eram não sei. E, entretanto, nas últimas vezes, aquilo que eu observo é que, junto dessa crítica, as organizações depois também têm projetos para ir buscar. Seja projetos para reforçar, por exemplo, a agricultura biológica, ou projetos para a conservação da natureza, ou coisa parecida. Portanto, quem critica, a regra geral, quer ir ao orçamento, quer receber orçamento. Obviamente com filosofias diferentes, por isso os agricultores querem produzir, querem apoios para produzir, para as pessoas, para terem comida para as pessoas. Quem tem uma visão que acha que já se produz demais, tem a barriga cheia, digamos assim, e acha que é preciso conservação da natureza, quer mais dinheiro para esse âmbito, e basicamente o que existe aqui é porque por baixo de muitos, vão lá ver, há sempre algum interesse, e o interesse em geral é uma filosofia, mas também é um interesse em ir em receber o orçamento. A PAC, aquilo ao longo dos últimos anos, foi até uma forma de, vá lá, a política guia as coisas. Eu acompanhei, como disse, uma PAC que era para matar a fome, e apanhei a altura, foi muito criticado, o ministro Lindo Cunha foi nessa altura, fizeram um desligamento, etc, para os agricultores, quando houve uma altura que disseram, este modelo, que era pagar tudo, quanto mais trigo, mais recebe, acontecia uma coisa que era o giracídio, que era o giracídio, eu recordo-me disso, era adolescente nessa altura, sim. Pronto, dava-se que era uma coisa que tinha a sua lógica, que era, damos apoio, você semeia tantos hectares de girassol, recebe um tanto. E haveria pessoas que semeavam e aquilo nem tinha condições, mas, de qualquer maneira, eu conhecia um agricultor que fazia milho no Alentejo, numas condições que ele dizia, aquilo que eu gasto para produzir, aquilo que eu vendo, paga-me, eu não tenho lucro nenhum, o meu lucro é o subsídio. Quando fizeram o desligamento das ajudas, ele passou a fazer outra coisa. Ele passou a ter uma criação de porcos extensiva, coisa parecida, e que, entretanto, agora até está a fazer uma produção de frutos secos. Porquê? Porque é o que lhe dá algum rendimento, é o que faz sentido. Não é estarmos a produzir só porque nos dão o subsídio. De qualquer maneira, quando damos os subsídios, são políticas que tentam guiar. Se temos falta de comida, temos que apoiar a produção. Se virmos que com a produção, foi um bocado essa a tendência, que houve excessos e que havia problemas ambientais que era preciso resolver, isso era o que acontecia, por exemplo,
exigia-se que os agricultores deixassem 5% da área em pousio para reduzir a produção e para a biodiversidade. Isso foi uma coisa boa. Por exemplo, nós aqui, que temos pouca área, acima de 20 hectares ou de 15 hectares de terreno cultivado, tem que deixar 5%, não posso ter tudo a milho. Mas se deixar, isto era quase um crime, então não há nessa lei, essa foi até revogada este ano, se há falta de cereais, este ano então podemos produzir tudo. Mas a alternativa foi, ok, mas vamos pôr a luzerna, que é uma leguminosa, que não me exige aplicar herbicida, pode ficar 4 ou 5 anos no terreno, portanto vamos fazer qualquer coisa diferente. E com essa compensação, para receber essa compensação, eu faço uma coisa diferente e produzo. Isso é uma solução razoável, é uma solução de compromisso, é uma solução de negociação. Muitas vezes a gente não valoriza mais do que os políticos, técnicos do Ministério da Agricultura, que nos vários países vão negociando, vão trabalhando, vão fazendo, para depois chegarmos a um acordo. Cada político, depois cada país tenta dizer que é o melhor possível e cada um dos atores interessados vai dizer que não era bem aquilo que ele queria. Mas isso é a realidade da vida. Eu queria, estamos a aproximar do fim e eu queria agora que me descrevesse um pouco, porque eu achei interessante as imagens que já vi e eu acho interessante para quem nos está a ouvir também perceber como é que o Carlos trata as suas vacas. Porque existe uma preocupação com o bem-estar animal e uma das coisas que eu vi que me impressionou foi um robô a fazer uma ordenha pareceu-me ter bastante sensibilidade nos movimentos que fazia e da forma como... Pode explicar-nos como é que funciona a questão do bem-estar animal? Já agora para explicar, porque a gente tem um bocado aquela ideia idílica de que o bem-estar animal é a vaca no prado. E com um bom tempo, como costuma estar em Odmira, as condições são excelentes, com temperaturas amenas, etc. Debaixo de uma tempestade já não são condições ideais. E se você depois tiver que ordenhar as vacas num lameiro, a qualidade do leite também não é a mesma. Além de, por último, o seu filho diz, eu não estou para ir às 6 da manhã a ordenhar vacas sem condições, ao frio, à chuva, no meio da lama. Portanto, pai, vende as vacas que eu não estou para isso. Por isso é que as pessoas tentam ter estábulos com condições para as vacas e para o agricultor. Para o agricultor é a questão do abrigo. Para as vacas, nós quando temos tabuladas, porque não temos condições, porque temos os terrenos dispersos, o normal então em Portugal, na produção de leite, é termos as vacas no estábulo, sempre que possível com alguma área de passeio, de recreio, mas a maioria dos terrenos está longe. Trazemos a comida. O telhado tem isolamento térmico para conseguir estar mais fresco. Temos sistemas de ventilação com ou sem água para arrefecer as vacas. Temos uma escova, quase toda a gente tem, automática, onde as vacas se coçam. As camas, elas têm ali, cada uma tem não é cada uma. Temos os lugares equivalentes ao número de animais para elas poderem descansar sem se incomodarem, mas tipo o estacionamento, não é? Como os estacionamentos de automóveis. Cada vaca vai procurar um sítio livre e deita-se na cama de borracha. E tem comida 24 horas à disposição, a comida que é a base é a silagem de milho, é palha e a ração, e a silagem de erva, ou feno, ou quando se for possível erva verde, se estiver disponível. E depois o sistema de ordenha tradicional, que é a ordenha mecânica, que se leva as vacas 2 ou 3 vezes por dia, ou o robô de ordenha. O robô de ordenha é um sistema automático e voluntário, em que a vaca voluntariamente sente vontade de ser ordenhada, que assim como nós sentimos a vontade das nossas necessidades fisiológicas. É a própria vaca que se dirige ao robô. A vaca vai lá por 2 motivos. Por um lado, porque sente que tem o úbere cheio, não é? As mamas da vaca cheias de leite, que quer ser ordenhada. Porque se não for, se a máquina avariar, ao fim de umas horas, temos as vacas todas a berrar, desesperadas, com dores, incomodadas. Por um lado, a vaca vai ao robô. Por outro lado, a vaca vai comer ração ao robô. A ração são cereais, são os cornflakes da vaca. Portanto, aquilo é doce e a vaca vai lá com a ideia de comer o seu doce. Normalmente, o sistema que eu tenho, elas vão lá livremente, não há qualquer guiamento. Se ao fim de 12 horas, de manhã e à noite, é assim que nós fazemos aqui na minha vacaria, em geral,
Eu vigio, vejo se alguma vaca está atrasada, eu vou buscá-la e acompanho-a. Acontece quando ela está nos primeiros dias que ainda não tem prática, acontece se a vaca ficar coxa, e nesse caso, além de eu levar, eu telefono ao senhor que vem, e como antigamente havia o ferrador, hoje já os técnicos de podologia, porque uma vaca manca não come, não vai à ordenha, fica débil, portanto tem que ser imediatamente tratada. Ou por qualquer motivo, portanto, a vaca estiver doente, até é logo um sinal, portanto, essas vão buscar. Mas a vaca entra na estação e há uma série de sensores, de câmaras, de um laser, que procuram onde estão as tetas da vaca, colocam as tetinas, ordenham a vaca, que analisam o leite do ponto de vista da cor, da condutividade, a ver se está tudo bem. Se o leite for irregular, se for anormal, separam esse leite, fica tudo registado, a gente diariamente tem que ver esses registros e depois o leite é filtrado, vai para o tanque, é imediatamente arrefecido, porque é um produto que não leva qualquer conservante, e se ficasse a temperatura normal estragava-se, e a cada 48 horas o caminhão isotérmico da fábrica leva para a fábrica. E já agora aproveito, e na fábrica continua a não se aplicar nada ao leite, a não ser o chocolate, para o leite chocolatado, ou o cálcio para o leite com cálcio, essas coisas assim. Não há nenhum conservante. O leite leva um choque térmico, o leite do dia, o leite pasteurizado, vai a 74 graus e é embalado. Por isso é que o leite tem que estar no frio, dura uma semana, 15 dias, 2 semanas. O leite UHT vai a 140 graus e depois a embalagem também é esterilizada, por isso que ele aguenta 6 meses sem levar qualquer conservante ou coisa parecida. Tiram-lhe a gordura para ser meio gordo ou magro, colocam leite, o chocolate ou coisa a gordura, só por curiosidade, é tirada por centrifugação. É pelo menos a ideia que eu tenho. Julgo que sim, sim, penso que sim. Isso já não pertence ao produtor? Não, é a partir do momento em que sai, que ele é filtrado, que é tirado, não sei se até à casa em que tiram toda e depois colocam conforme querem o leite magro, meio gordo ou gordo. Tendo aqui houve aqui um ouvinte, temos aqui vários comentários, e que ele colocou uma questão e eu não gostava também que esta questão deixasse, enfim. Ele diz assim: valia a pena perguntar ao Sr. Carlos se acredita que em 2030 25% da agricultura da Europa tem que ser biológica e em 2050 100%. Certo. Ele diz: sou o produtor de leite biológico na Ilha Terceira, Açores, e que tem todas as condições. Certo. Primeiro, esse é um dos problemas. Esse é um objetivo e eu ainda não entendi porque é que definiram esse valor. Essa é uma das questões. Porque é que são esses números? Assim como há uns valores. Porque é que são 25 e não são 50? Qual é o fundamento? Qual é o fundamento, não é? Porque é que acharam que era um número bonito? Aqui já temos um agricultor americano que queixava-se dessas reduções, ou que tinha a ver com essa questão de reduzir os adubos, e ele estava muito aborrecido porque as associações de agricultores estavam a negociar, querem-nos cortar as duas pernas. Eles estão a negociar para a gente conseguir trabalhar a pé coxinho. Portanto, cortam-nos uma perna e a gente vai trabalhar na mesma. Às vezes esses números, como eu disse, às vezes nós temos interesses diferentes, queremos produzir comida, queremos conservar o meio ambiente e temos que procurar um meio termo razoável, mas os números, os objetivos europeus parecem-me objetivos políticos, parece bem. Portanto, se é bom, porque é que não é 100%? Porque é que é 25%? E atenção, mas há um aspecto que é 25% da área. Como é que a gente consegue ter? Consegue se tiver, por exemplo, pastagens ou muita área, como há no Alentejo, no interior, em pastagem biológica, que é o que nós temos, ou em alguns casos que são culturas como as cereja e outro tipo de produção, mas essencialmente são pastagens. Porque há um problema que aconteceu, e aconteceu no caso do leite, está acontecendo na França, está acontecendo nos Estados Unidos, que é, se nós tivéssemos 25% do leite no modo biológico, nós não temos consumidores, a menos que consiga-se vender mais barato. Mas nós não temos consumidores em Portugal. Está a acontecer que há excesso de leite biológico. Acontece nos Estados Unidos. As pessoas dizem temos que mudar, os agricultores mudam e depois não há consumo. É mais caro, porque as pessoas não têm dinheiro, ou porque até acontece uma coisa, que as pessoas queriam mudar ao biológico, muitas vezes são pessoas que gostam de experimentar novidade. E quando o agricultor
vai reconverter a terra, vai fazer as análises, vai estar ali 2 anos ou 3 sem aplicar adubos e depois é que tem o certificado, tem o carimbo. A pessoa nessa hora já mudou para a bebida de amêndoa, já mudou para a vida de soja, já está na vida de arroz, já está a beber chá, já está a fazer outra coisa qualquer Claro. e já não quer saber nada. Então agora está aqui, não. Pronto, Claro. isso aconteceu. Eu não sei como as coisas, o que é que eu vi que aconteceu, já dei essa comparação, era como a discussão se era do carro ou da bicicleta há 20 anos. E o que é que aconteceu? Quando tentaram parar os carros no centro de Lisboa foi um disparate. Foi um caos. No ano seguinte, então vamos só pôr aqui numa rua ao domingo. Pronto. Entretanto, as coisas evoluíram. Carros hoje já há uma percentagem interessante de carros elétricos. Carros mais poluentes já não podem entrar no centro de Lisboa. E as bicicletas, que tinham um problema, que a gente tinha que pedalar, em Aveiro ou na Holanda é interessante, mas em Lisboa era complicado. Mas agora já há bicicletas elétricas e, portanto, uma bicicleta elétrica já permite fazer umas subidas e umas coisas. E, no fundo, o mundo evoluiu. Portanto, o que eu penso que pode acontecer é um pouco assim. É nós caminharmos para uma agricultura que não seja... digamos assim, que vai rejeitar os produtos químicos que temos à disposição, mas que pode rejeitar alguns que sejam os mais tóxicos, e para que se vai aperfeiçoando, portanto, confio no trabalho dos cientistas, é o caminho, é investigar, é ver onde é que se estão a cometer erros e é andar para a frente, tendo consciência que cada solução traz novos problemas, cada produto novo, a gente tem uma vacina, resolve um problema, depois tem algum efeito secundário. A gente tem que estar sempre a ver qual é, digamos assim, qual é o mais razoável e o menor prejuízo. Portanto, não me parece que vamos passar todos a biológico. Há quem ache que sim, há quem defenda isso. E acho que até, como digo, até é perigoso de abandonarmos a produção de uma maneira que não seja razoável. Eu prefiro o meio termo em que continuamos a usar os produtos que sejam menos tóxicos e que sejam, mas sem perdermos, no fundo, lá está, vamos tentar evitar o fim do mundo, mas sem perdermos o fim do mês. Comida a preço acessível para as pessoas, terra cultivada e agricultores respeitados. O problema disto é que quem defende, por exemplo, esse tipo de agricultura, sem produtos químicos, etc., comunica melhor do que quem está ocupado a produzir do método normal. As pessoas continuam a comer a comida normal, querem a comida barata. Quando aparece no mercado, não compram porque é cara ou por outro motivo qualquer. Mas depois, uma comunicação passou, depois andámos todos a comer a comida normal, dos agricultores normais, mas com uma raiva enorme aos agricultores normais. Esse é o problema que nós temos e que eu tento, vá lá, enquanto agricultor normal, cultiva, lá está, eu uso a mesma ração, os mesmos adubos, o mesmo gasóleo, a mesma eletricidade que os meus vizinhos. Pronto, já têm painéis solares, assim, já são mais green e tal, mas os meus vizinhos também, já há muitos painéis solares, é uma coisa boa que a gente tem. Atenção, e eu sou defendo painéis solares em cima dos telhados. Painéis solares em campos é uma coisa que me faz um bocadinho, sobretudo se for terra arável, terra boa. Portanto, painéis solares onde não... A terra é pouco em Portugal, portanto, painéis solares em terra fértil faz-me uma certa espécie. Ok. Eu penso que até tocou num ponto importante, até porque aqui na zona onde eu estou existe uma polémica acerca de uma instalação de painéis, precisamente em terrenos agrícolas. Não queria ir por aí, é só porque o tempo está-se a esgotar para mim e entretanto há aqui outras pessoas que colocaram outras questões e eu gostava imenso de lhes dar essa atenção. O que eu posso fazer é deixar, mais uma vez, eu tento sempre fazer isto com os meus convidados, deixar a porta aberta para uma futura conversa. Eu posso depois ir digamos Aos assim, comentários tentar responder. Mas é responder, não é discutir. Discutir não vale a pena. Não, claro. Não vale a pena estarmos, lá está, a passarmos a nossa vida a discutirmos com estranhos ou com pessoas que já têm, vá lá, já têm a sua posição definida, que defendem a sua dama, e desde que o façamos com respeito, há alturas que nós temos de concordar em discordar.
eu trabalho assim, eu sou assim, eu penso assim, e depois os outros, o governo, a sociedade, etc., tomam as suas decisões. Cada um apresenta os seus argumentos e depois avançamos. Não obstante, a renovação de convite mantenho-a na mesma, porque eu acho que haveria muito mais para conversar portanto isto foi aqui uma síntese, um apanhado daquilo que são os conteúdos de muitos dos textos que o Carlos publica e portanto eu espero que o Carlos esteja aberto a um futuro convite e uma futura conversa. Deixamos passar os meses para claro, não chatear as para não pessoas. chatear as pessoas, obviamente. Eu, por exemplo, olha, vou dizer, eu nas redes sociais eu não falo de aborto, eutanásia, ou seja, eu evito, eu tenho uma opinião, mas eu gasto os meus 15 minutos de fama para falar da agricultura e da minha agricultura. Também não toquei porque assunto, mas lá o olival ou as estufas de Odmira, há muita coisa que eu não claro. quero estar a discutir tudo. Portanto, falo daquilo que eu sei, mais como testemunha do que como advogado dos agricultores. Explico como trabalho e não sei tudo, nem quero estar a massacrar as pessoas. Estou disponível e daqui a uns meses ou no próximo ano voltamos a falar e a pôr a conversa em dia. Gosto de conversar, de comunicar e de apresentar a minha visão das coisas. Muito bem. Eu agradeço imensamente ter disponibilizado algum do seu tempo para esta conversa. É como diz, o Carlos tem um blog não é é de um agricultor para não agricultores, não é? É importante fazer essa comunicação e eu achei também muita piada a isso. Recomendo o blog Carlos Neves Agricultor, é muito fácil, basta pesquisar no Google. Ele tem presença assídua no Facebook e relembro que publicou, foi no passado dia 20, salvo erro, se não estou engano, o livro cuja referência volta a fazer, que se chama Desconfinar a Agricultura, Crónicas Agrícolas do Prado ao Prato. Só para dizer que no blog eu publico apenas os textos, vá lá que eu vou escrevendo semanalmente, ou não, e agora nesta altura com menos tempo por causa do lançamento, a revisão do livro, dessas coisas todas. No Facebook eu vou publicando diariamente fotos, vídeos, um pôr do sol, um gato fofinho, portanto, instantes que eu acho bonito que a agricultura tem, que nos permite partilhar, nesta perspectiva disso, de partilhar e não de ensinar como é que se semeia o milho ou como é que se podam as frutas. Embora há algum conteúdo didático nos seus textos. Exatamente. Acaba assim, um colega, muitas vezes me fazem perguntas, tenho aqui um problema, no que é que eu faço? Muitas vezes digo, olha, consulta um técnico, fala com os teus vizinhos. Mas se me dizem como é que você resolveu isso, pronto, às vezes vamos partilhando as nossas dificuldades, as redes sociais são boas para isso. Tenho aqui um problema, tenho uma peça partida, falta-me... É muito bom nisso. Portanto, gosto muito deste lado positivo das redes sociais e procuro também fazer, e sigo outros agricultores que fazem, nos Estados Unidos, no Canadá. O Farmer Team é um dos meus modelos. Partilhar as coisas, lá está, pela positiva. Haverá outros que têm paixão e capacidade para estar no debate constante, para estar a ser ativistas e estar sempre a discutir. Não é essa a minha praia, não é esse o meu objetivo, de estar sempre a discutir e de ir atrás dos outros ativistas. É contar a minha história e estar à disposição para conversar e para explicar como faço as coisas e o porquê. Muito bem, foi um gosto falar consigo e obrigado a todos aqueles que nos estiveram a ver e que comentaram. O Carlos depois fará um passeio pela caixa de comentários e responderá aquilo que entenderá que seja pertinente. E da minha parte, desculpem, mas tenho que ir trabalhar. E por isso, uma boa noite, Carlos. Agradeço mais uma vez. Boa noite, muito obrigado. Com licença, cá vai o genérico para encerrar.